Olha, primeiro, eu chego hoje à Feira de Santana com um enorme sentimento de gratidão dentro do meu coração, por essa homenagem que a Câmara de Vereadores faz a mim, faz a meu avô Antônio Carlos Magalhães e a meu pai, ACM Júnior, pelos serviços que foram prestados ao longo de muitos anos, mas, sobretudo, por esse compromisso que nós temos com o povo de Feira de Santana, que eu venho com um exemplo dentro de casa, de meu pai e de meu avô, especialmente meu avô que teve, pelo que fez como governador, como senador, enfim, ao longo de mais de 50 anos de vida pública. Eu tive a alegria e o orgulho de ser votado em Feira desde a primeira eleição para deputado federal. Na eleição passada para governador, nós fomos vitoriosos aqui em Feira de Santana, uma demonstração que o povo de Feira confia e acredita no nosso trabalho. É claro que o outro sentimento que eu trago no meu coração, além da gratidão, é também o da responsabilidade. Afinal de contas, depois de receber essa homenagem, aumenta ainda mais o meu compromisso de lutar por Feira, de servir a Feira e de trabalhar pela Bahia, sempre tendo uma atenção e um carinho muito especial com Feira de Santana. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que o destino nos reserva, mas onde eu for, para onde Deus me levar, eu terei esse compromisso comigo, dentro do meu coração, de lutar por Feira e trabalhar pelo seu povo. Como você vê essa aproximação do governador com o prefeito Zé Ronaldo? Gente, é preciso haver um pouco de maturidade na política da Bahia. Às vezes aqui, algumas pessoas interpretam o diálogo entre duas autoridades com um outro contexto. Eu fui prefeito durante 8 anos da cidade de Salvador e dialoguei com os 2 governadores que administraram a Bahia no período que eu era prefeito, tanto com Jacques Wagner como com Rui Costa. E eu trago aqui, inclusive, 2 marcos que foram decisivos, fruto desse diálogo. Resolveu o problema do metrô de Salvador, na época de Wagner, e depois, na época de Rui, a iniciativa que eu tomei de construir um diálogo em torno das medidas da pandemia, que foram fundamentais. Se não fosse um trabalho conjunto de Prefeitura e Governo do Estado, nós não teríamos conseguido enfrentar a Covid como enfrentamos. Então, não há nenhum bicho de 7 cabeças, não há absolutamente nada de errado do prefeito Zé Ronaldo ou de qualquer outro prefeito, seja do União Brasil ou de qualquer partido, dialogar institucionalmente, tratar das pautas da cidade junto ao Governo do Estado. É assim que tem que ser a política. A gente espera que o governador, ele não discrimine, ele não prejudique e ele não faça qualquer distinção negativa à Feira pelo fato do município ser governado por um prefeito do União Brasil, que tem uma história ao nosso lado, tem uma história nesse partido, ajudou a construir muitas coisas importantes que a União Brasil, antes Democratas, antes PFL, construiu para a Bahia. Então, nada disso está sob dúvida ou questionamento. Agora, faz bem o prefeito Zé Ronaldo de dialogar com o governador, como tem que dialogar com o presidente, e é isso que o povo espera. No passado, nós tivemos uma eleição aqui em Feira muito dura, muito disputada, que vencemos exatamente contra o PT. Nós do União Brasil, depois que a gente passa a eleição, a gente desarma o palanque e entende, compreende que tem que governar para todos. Zé Ronaldo não foi eleito apenas para governar para quem é do União Brasil ou simpatiza com a nossa corrente política. Ele foi eleito para governar para toda a cidade e, portanto, faz muito bem de dialogar com o governador e, de fora, nós vamos acompanhar e cobrar que o governador atue e trabalhe por Feira de Santana, que é o dever e a obrigação dele. Não diria que hoje a atuação dele está à altura do que merece Feira e o seu povo, mas nós vamos continuar cobrando e esperando que isso aconteça. Então, primeiro, é importante dizer que tudo acontece na hora certa, no momento certo,
a gente organizou esse momento porque não só em convergência com os vereadores da Câmara Municipal, mas também por nós estarmos fora de uma agenda política. Eu não queria misturar de maneira alguma o recebimento desse título, dessa honraria, com campanha eleitoral, com candidatura ao que quer que fosse. Então, o momento é esse. Antes eu era candidato, antes eu era prefeito de Salvador, agora eu venho aqui como um cidadão que tem compromisso com feira, uma pessoa que ama a cidade, uma pessoa que tem grande identidade desde a vida inteira com esse município, para receber o título, e isso aumenta ainda mais o meu compromisso, a minha responsabilidade e o meu carinho por Feira de Santana. Como vice-presidente do União Brasil, como o senhor enxerga essa federação como o PT e a situação dessa federação aqui na cidade, que são 11 vereadores nessa federação, mas alguns vereadores não caminham com a situação aqui no município. Marcharam com o candidato opositor a prefeito na eleição passada, como o senhor avalia? Primeiro, a federação não foi montada para impor de maneira ditatorial nada a ninguém. Nós vivemos num regime democrático em que as opiniões, as posições devem ser sempre respeitadas e compreendidas. A gente não é do tipo, como aliás é o governador Jerônimo Rodrigues, que há poucos dias sugeriu que os seus adversários fossem colocados numa vala. Nós não somos do tipo que pregamos uma coisa e fazemos outra, como é o caso do PT. Aliás, o governador Jerônimo, num ato antidemocrático e mais do que isso, num desrespeito à vida. Então, a gente defende a democracia e vai respeitar as opiniões e as posições divergentes da Constituição da Federação. Mas é bom lembrar que, após a formalização da federação, do ponto de vista prático, no Legislativo, as duas bancadas elas passam a atuar como uma só. Isso vale para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas e para as câmaras de vereadores. Neto, com isso você está dizendo que todos os vereadores vão ser obrigados a seguir uma mesma linha? Não, eu repito, a gente respeita as diferenças, respeita as opiniões e as posições, mas em termos práticos, os partidos eles passam a atuar de uma maneira única, seja na atuação legislativa ou mesmo eleitoral. Em 26 nós vamos ter uma única agremiação e em 28 na eleição municipal também, porque a federação, pela lei, ela tem que valer no mínimo durante 4 anos. Portanto, a partir daí, o que é que eu posso destacar? Nós temos, através dessa federação, o maior movimento político feito nos últimos anos no Brasil. Uma federação que traz 109 deputados federais, 14 senadores, 6 governadores, um número incrível de deputados estaduais, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos de todo o país. Ela nasce para ser protagonista do desenho político de 2026, no Brasil e na Bahia. O propósito da federação é ter destaque na construção de uma candidatura a presidente da República, assim como também, é claro, de viabilizar uma candidatura ao governo do Estado de oposição ao PT. Quem tiver mandato de deputado e não estiver satisfeito com a federação vai poder sair do partido na janela partidária que se abre em março de 2026. Até lá é conviver respeitando as diferenças e sem qualquer tipo de pretensão de querer obrigar qualquer coisa. Eu, particularmente, não estou preocupado com isso. A minha preocupação é que a federação impulsione o futuro, não pressione o presente. Como foi o cargo de ministro das comunicações, então, que estava no União Brasil? Se dependesse de mim, a União Brasil não teria cargos no governo Lula. Se dependesse de mim, nós não teríamos nenhum ministério no governo. Eu acredito que nos próximos meses, depois que a federação for formalizada, será inevitável que abra-se uma discussão interna na federação sobre a possibilidade de entrega de qualquer cargo. É bom lembrar que a União Brasil, assim como Progressistas, não integra a base do governo Lula. Em nenhum momento houve
qualquer apoio formal ao governo Lula, mas eu acho que o tempo indicará uma posição clara de oposição, um projeto próprio de candidatura presidencial e, consequentemente, uma desvinculação quanto à ocupação de cargos no governo federal. A CN Neto falando em 2020, você vê o momento que a Bahia está passando, segurança pública. A gente viu um ano mais violento da história da Bahia. Gravíssimo. Veja que eu ontem, mais uma vez, trouxe a minha voz para mostrar o que tinha acontecido em menos de 24 horas em Salvador e na região metropolitana. 2 trabalhadores assassinados brutalmente, um guarda municipal indo à padaria em Camaçari, o outro esperando um ônibus em Salvador, e é isso que vive a Bahia inteira. Infelizmente não é diferente em Feira de Santana, não é diferente em médias e pequenas cidades do nosso estado. A Bahia vive hoje sob o tom da ameaça e do medo trazido pelo crime organizado, pelas facções criminosas. E o pior de tudo é a postura do governador, que não tem humildade para reconhecer que está errando e para melhorar as suas ações. Vejam que houve recentemente uma mudança no comando da Polícia Militar do Estado da Bahia e, no entanto, não houve, até o presente momento, nenhuma consequência prática, nenhum reflexo prático de melhoria na segurança pública. Por quê? Porque não adianta mudar o comandante, não adianta mudar o secretário, não adianta ter quadros nas posições mais qualificadas que for, se o governador, ele próprio, não se envolver, ele próprio não chamar para si a responsabilidade, ele próprio não correr atrás. Então, não vai mudar a realidade da segurança pública na Bahia com Jerônimo Rodrigues, governador do estado. Infelizmente, essa é a constatação que a gente traz e que eu sei que hoje também é a compreensão de milhões de baianos. Presidente, falando em 2026, como é que está a sua relação com o prefeito aqui de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho? Minha relação com o Zé Ronaldo é de longa história, de amizade, de parceria, de muitos anos. Não é por outro motivo que eu sempre estive ao lado dele e ele sempre esteve ao nosso lado. Zé Ronaldo está aqui nos acompanhando nessa solenidade. Zé Ronaldo é uma pessoa que a gente tem uma admiração pela sua trajetória e é, sem dúvida, o maior líder político da história de Feira de Santana. E a gente espera que Zé Ronaldo seja um dos principais líderes da construção de um projeto de mudança para o futuro da Bahia, mudança que é sonhada por ele há muitos anos, sonho que eu compartilho inteiramente com Zé Ronaldo.